Olá, meninos e meninas, vamos gravar a terceira parte da nossa aula do EAD desse sábado, dia 20 de junho de 2020, do módulo 4 Aprendendo com as Curas, do livro terceiro. Vamos ver hoje o roteiro 1 e já estamos na página 224. Faltou um pedacinho para a gente terminar a segunda parte aí, para depois entrarmos no último trecho da parábola. Eu estava falando de uma frase do Tiago, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, o que essa frase nos diz? O confessai não é no sentido do confessionário, mas no sentido de assumirmos a nossa responsabilidade. Ao dizermos, errei, preciso me corrigir, me desculpe, o que eu posso fazer para reparar? Então, o confessar é a admissão da responsabilidade. Melhor do que culpa, inclusive, né? A palavra responsabilidade. Porque ao admitirmos isso, damos início a um processo de cura. A cura está no mal que fazemos. E quando admitimos o mal, é porque já então começamos a caminhar no sentido contrário. Enquanto ainda estamos, pelo nosso orgulho, na maioria das vezes, também pelo egoísmo, agarrados, né, aos nossos erros, nos defendendo, nos justificando, porque esse é um mecanismo muito comum, a gente justifica os nossos erros. Aí realmente não estamos no caminho da cura. A cura começa a chegar quando nós admitimos os erros, por isso confessai as vossas culpas, né? E quando nós começamos a orar uns pelos outros, no sentido assim, aquele que eu fiz mal, eu vou orar por ele, mas aquele que me fez mal, esse precisa ainda mais da minha oração. Ah não, Edmir, mas aí você está exagerando. Bom, não sou eu, né? Foi o Cristo que falou, amai os vossos inimigos. É difícil para todos nós, mas é assim que nós devemos proceder. Lembra quando eu disse que a pessoa pode não simpatizar por alguma orientação sexual, ou pode não simpatizar por uma questão, por pessoas de raças, né? Não existem raças diferentes, só tem uma raça, mas de etnias diferentes, ou não simpatizar com um pensamento político ou religioso de alguém. Mas se ela for aplicar paz a alguém, tem que ser com o mesmo amor e carinho. Então ela não pode ter essas divisões, não é? Precisa orar por todos, precisa admitir a culpa. É isso que todos nós precisamos, né? Bom, uma frase no fim da página 224 diz assim: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege, é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, se nós queremos a cura, não é por um ato mágico, a cura virá pela minha transformação. A verdadeira cura espírita é o Evangelho. Sim, o Cristo trouxe a cura, é o Evangelho. Se quisermos ficar curados de todos os males, é só seguir os ensinamentos do Cristo. Porque aí não teremos mais raiva, que é cancerígena, né? Não teremos mais rancor, não teremos mais inveja, não teremos aqueles fatores que nos levam ao adoecimento. Então, o Evangelho do Cristo é a receita para a cura geral, mas nós ainda esperamos pílulas mágicas, não é? Antes de ler o último trecho da parábola, na página 225, no primeiro parágrafo lá, tem uma frase que diz assim, no meio do parágrafo: pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então é aquela ideia da bomba calcante da bomba aspirante, né? Em alguns casos vamos dizer os dois. Se a pessoa que está emitindo está fazendo esse papel de bomba calcante e a pessoa que está recebendo fazendo o papel de bomba aspirante. Seria o ideal. Mas às vezes, por exemplo, se estamos aplicando passe em uma pessoa que está inconsciente, em uma criança, até em um animal, ele vai receber esses benefícios, essas energias, mas ele não vai funcionar como bomba aspirante. Mas no caso da mulher hemorrágica,
ela funcionou como um bomba aspirante. Então, o último trecho da parábola, na página 225, diz: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos 30 a 34. Ele emitia, como eu falei, radiação o tempo todo. Ela só foi capaz de captar essa radiação, né? Isso são processos universais, são leis universais. A lei de emissão, né, e de recepção de energias. Todas as pessoas emitem energias, né? Olhamos, como diz a música antiga, né? Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que peixeira estricnina, né? Que nem me perdi aqui na letra da música. O que é importante é que nós podemos emitir pensamentos negativos, sim, mas podemos emitir pensamentos positivos, sim, também. Então, quando nós emitimos, isso a gente fala muito para os espíritos quando estamos conversando na dialogação da reunião mediúnica, é que ao emitir um pensamento mal, ruim para alguém, eu produzi isso dentro de mim. Eu transformei as minhas emoções em usina de produção negativa. E aí, antes de fazer mal para o outro, faz mal para mim, né? Então, façamos da nossa usina uma produção, se não permanente ainda devido à nossa dificuldade, mas o máximo de tempo possível produtora de boas energias, produtora de pensamentos e sentimentos nobres em relação ao nosso semelhante, não é? Na última página, que é a 226, no alto está escrito que uma pessoa sem fé, uma pessoa que não acredita na cura, no tratamento, ó, é um navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Então, quem não tem fé está perdido ali, é uma nau solta no mar, dependendo para onde o vento, né, bater, a pessoa vai para lá ou vai para cá. Ela não tem um rumo certo, ela não tem uma convicção. Quando nós conhecemos a doutrina espírita e entendemos os mecanismos, então o que Jesus fazia não era milagroso, era dentro das leis da natureza. Tanto que ele dizia para os discípulos, ele falou: vocês não curam porque não têm fé. Se tiverem fé, podem curar. O mesmo serve para nós. O mesmo serve para nós. Então, e aqui eu não estou falando de curar o outro, eu estou falando primeiramente de nos curarmos. Claro, podemos também beneficiar o outro, mas se nós formos de fato uma usina de produção energética positiva, vamos primeiro nos curar. E claro, compartilharemos isso com as pessoas que nos rodeiam. Então Jesus disse: não sou eu que sou um ser especial, não. É uma regra geral do universo. Se tiverdes fé, poderão curar também. No finzinho aqui da nossa aula, diz assim: poderão ocorrer recidivas, né, recaídas, se não existir ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. O próprio Jesus, numa conversa com Pedro falou: mestre, está meio triste, está cansado, atendeu muita gente hoje. Ele falou: não, Pedro, é que aquele que eu curei está lá fazendo tal coisa, aquele outro está lá, né, voltou ao erro. Ou seja, ele dizia, inclusive no final, às vezes, quando a pessoa ia embora: vá e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Justamente porque se a pessoa reincidir no erro, provavelmente terá também a recaída do problema, não é?
Ele curou cegos, paralíticos, ulcerados, alienados mentais, né? E ele sempre convidava as pessoas a valorizar as próprias energias, né? A tua fé te curou. Então ele não dizia, eu sou o máximo, ele dizia, não, você mesmo se curou. É isso que vocês precisam entender. Essa é a mensagem do Cristo. Quando nós usamos os nossos recursos de ajustamento dos princípios mentais, nós caminhamos em direção à cura, né? Harmonizando então o binômio mente-corpo. E encerramos com a frase descrita por João: eis que já está ação, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Um abraço a todos.